Olá, tudo bem? Este é o Aconteceu Comigo, um programa de relatos de mistérios, causos sobrenaturais que acontecem comigo, com você, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com todo mundo. Eu sou Ira Croft. Pegue a sua cadeira, a sua rede, monte o seu espaço seguro e tranquilo, porque neste programa o medo a porta bate. Estamos aqui no estúdio R1 Space com o grupo R1 no World Trade Center São Paulo para mais um programa de muito mistérios, comentários e diversão também, porque estar vivo é divertido. E para estar vivo e se divertir, eu convidei aqui o Tony do Expresso do Além. Que diversão, né? Do Expresso do Além. Tudo bom? Tudo ótimo, Ira. Satisfação enorme estar participando aqui contigo hoje. Eu sou um ouvinte assíduo do Aconteceu Comigo, programa que eu sou fãzaço de longa data. E olha só quem diria, hoje eu sou um dos convidados. Então, imagina a felicidade do menino aqui. Ai, fico muito feliz. E o Expresso do Além? O que é o Expresso do Além? O Expresso do Além, eu comecei como uma página no Instagram, né, falando dicas, bastidores, novidades, notícias, ótimo, informações sobre filmes, séries, livros e games de cinema fantástico, mais especificamente o terror, né? Então, principalmente filmes e séries é o que eu mais falo na página do Instagram. E há um ano e meio, 2 anos, mais ou menos, eu lancei o podcast do Expresso, né? Então, comecei a primeira temporada com apresentação, né? Falando apenas de programas específicos de filmes, né? Tem subgêneros lá, sobrenatural, slasher, terror psicológico e afins. E essa segunda, eu também resolvi começar a conversar, fazer um bate-papo, sempre com algum convidado também, né? Geralmente à distância, né? Sempre alguém de algum lugar desse Brasilzão. E a gente também aborda algum tema específico, né? Pode ser sobre filmes de terror da década de 70, os melhores e piores de 2024, por exemplo, né? Então, basicamente isso, e tamo aí, né? Ai, que demais. Eu já participei de 2 coletâneas de livros de terror. Olha. Como colunista, né, dentro dessas coletâneas. O melhor do terror dos anos 80 e o melhor do terror dos anos 90. Olha só. Aí tem uma galera que curte terror também. E aí, assim, tem todo mundo. Tem galera de cinema, quadrinhos, literatura, podcast, eu. E aí todo mundo deixou lá, cada um tem 3 artigos de filmes de terror também. Olha que legal. Olha, antologias também me agradam demais, né? Também estou trabalhando numa antologia futuramente, aí vamos ver o que sai, né? Aquelas historinhas engavetadas que a gente tem que colocar para funcionar algum dia, né? E você, Tony, você tem histórias de Aconteceu Comigo? Já aconteceu comigo com você? Já aconteceu comigo, Ira. Eu vou falar que eu tenho uma história específica que aconteceu comigo, por mais clichê que pareça ser, quando eu era criança, né? Então segura aí. Então segura aí, porque você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, vai ouvir também a história do Tony, então você fica aí. E eu volto aqui para as nossas histórias, que aí eu vou ler a primeira história, aí a gente comenta, tá bom? Tudo bem, ótimo. Aí você conta a sua história, depois a gente vai para a segunda história de ouvinte. Então, maravilha. Para quem está assistindo e ouvindo, vai ganhar 3 historinhas nesse programa. Olha só, hein? Que aqui é assim, os ouvintes aqui choram por histórias de mistérios, terror nesse programa. Já estava quase mandando a mim, inclusive, mas como eu tô aqui, vou contar em primeira mão. Porque, né, quando o convidado tem história, tem que utilizar isso. Então vai ser a cerejinha do bolo, né? Isso aí. Então vamos lá. Eu vou começar aqui com a primeira história. E eu já estou muito feliz, Jay. Muito obrigada por selecionar essa história. Porque, assim, gente, aí caso pessoal. Produzir arte, produzir conteúdo, literatura, quadrinhos, podcast para o mundo é assim maravilhoso. É uma coisa muito de se botar filho mesmo, bem clichê, né? Se colocar no mundo. Mas se tem uma coisa muito mais gostosa do que se colocar no mundo, é quando alguém da sua terra, da sua família, te reconhece
como esse criador no mundo. E eu amo receber histórias do Vale do Ribeira, que é da minha terra, Olha. né? Que é as pessoas que me conhecem lá. E aí eu recebi aqui a primeira história que se chama Contato Sobrenatural no Vale do Ribeira. Olha só. Moro em Cananéia, pertinho da cidade da Ira. Oi, Ira. Oi, ouvinte, tudo bem? Olha, a pessoa não deixou nome e endereço, que é para eu não encontrar, hein? Mas se me encontrar, vem falar comigo, viu? Quando a gente estiver lá na fila da balsa para Cananéia. A cidade fica em uma ilha e possui diversas comunidades ribeirinhas na área continental. E ainda hoje é comum que os membros da comunidade se encontrem para mutirões. Esses mutirões visam um trabalho em prol da comunidade, como construir casa ou fazer plantio de cultivos tradicionais, como ervas, chás, alimentos, um cuida do outro. E isso é muito comum mesmo no interior ainda, principalmente lá no Vale. O cuidado ainda é bem coletivo. Minha mãe nasceu e cresceu em um sítio em uma dessas comunidades. Quando ela tinha por volta dos 7 anos, durante um desses mutirões, estavam presentes um primo da minha avó e a sua filha pequena, sendo que esse tal primo tinha ficado viúvo recentemente. Estava em luto, estava por um momento difícil e estava ali participando da comunidade. No início da noite, minha mãe se sentiu cansada e pediu para ir deitar, enquanto os adultos ficaram conversando. Essa é a história da mãe, né? Então ela era criança naquela época, só relembrando. Logo em seguida, a filha pequena desse primo, da minha avó, também foi colocada para dormir no mesmo quarto. Algum tempo depois, minha mãe acordou ouvindo um choro no quarto e foi chamar os adultos. Quando a minha avó e os demais entraram no quarto, viram a filha desse primo agachada em um canto, de costas, numa situação assim muito de criança na escola, agachadinha, se lamentando, chorando, com uma voz de mulher adulta. A tal voz dizia sentir muita saudade da filha e queria estar ali com ela. Logo em seguida, tudo ficou em silêncio, tudo parou. Pouco tempo depois, essa criança ficou doente e faleceu. O sentimento dos adultos, como os adultos encaram, como nós da família, isso também acontece entre outras famílias, né? Num momento desses, num momento de desespero, tristeza e entendimento, encaramos e aceitamos para nós que a mãe voltou para buscar a criança. Essa até arrepiou, hein? Não é? Fiquei com dó do pai agora também. Isso foi a mãe, depois veio buscar. Tadinho do pai. Tadinho do pai. Isso também às vezes acontece, histórias de casais de idosos. Um vai, o outro logo em seguida vai também. Sim. Se combinam. Parece que é combinado mesmo, né? Vai repentinamente, assim, do nada, vai um depois outro. Nossa, que história, até arrepiou aqui. Bem, o interior é cheio desses causos, não é, Ira? Tenho mais algumas histórias de aconteceu comigo, com a minha avó, com a minha mãe, com a minha família toda. Eita. Bem que poderia rolar um especial, não é? Nossa, totalmente, Olha super só, uma pró. coletânea pra família inteira. Coletânea de família. De família ainda. A ouvinte, ou ouvinte, não enviou o nome, não falou nada, né? Muito obrigada pelo seu relato, muito obrigada. Imagina agora o próximo, né? Sendo familiar, né? Várias histórias de todo mundo aqui. E aí, o que você achou, Tony? Além de ficar com medo. Eu acho que talvez exista uma maldição nessa família aí, hein? Não quero dizer nada, mas... Não, mas eu fiquei com dó do pai. E essa história, né, da mãe, possivelmente ser a mãe ali, vindo buscar pela saudade, esse sentimento. Pelo laço forte, né? É crível, sim, né? Sim.
que isso pode acontecer Isso mesmo. pode acontecer. E sempre aquela história, sempre numa cidade interiorana, uma cidadezinha, sempre por aí, né? Sempre tem, né? Você acredita nessas histórias? Acredito. Bom, eu vou falar pra você, Ira, por muito tempo, apesar de sempre consumir filmes de terror, conteúdo de terror desde pequeno, eu não vou negar que eu sempre tive aquele medinho, né? O sentimento do medo, às vezes, consome de uma maneira que você não sabe realmente se aquilo é da sua cabeça, se é uma coisa psicológica ou sobrenatural. Às vezes, você guiado pelo medo, você pensa, às vezes, que viu alguma coisa, ouviu, e a gente sempre fica naquele questionamento. Mas aí tem um lado cético também. Não vou dizer que eu sou predominantemente cético, porque eu não sou. Eu tenho minhas crenças, eu sinto algumas energias, não é uma coisa corriqueira. Tanto é que eu vou dizer que eu acredito porque eu já tive uma experiência quando pequeno. E olha só, não é querendo ser clichê, mas foi numa cidade pacata, uma cidade pequena Da também. Itália ali. Então, se eu falar que eu não acredito, né, vou tá mentindo, porque sim, eu acredito. Não tenho mais aquele sentimento de medo que eu já tive um tempo atrás, talvez quando eu era criança, adolescente, né? Não vou dizer também que eu encaro tudo numa boa, sempre questiono, tenho minhas dúvidas, mas sim, eu acredito. Ai, conta a sua história, então, pra gente passar medo. Oh, meu Deus. Vamos lá. Gente, por mais clichê que pareça, Adoro! olha, Quanto mais clichê, mais a história fala sobre nós mesmos. sim, porém, contudo, entretanto... Padrões ali. Padrões de vivo, padrões de mortos. Exatamente. E também numa cidade pequena, né? Eu, até os meus 10 anos de idade, eu morei em Porto União, Santa Catarina, né? Eu morei no interior de Santa Catarina, vim para São Paulo com 10 anos de idade. E nessa pequena cidade, né, para variar uma cidade pequena, aconteceu... Eu vou falar que o único acontecimento sobrenatural de fato que foi algo que eu vi, foi esse. Né? E quando criança, eu tinha 7 anos de idade, a gente quem, né? Eu e minha mãe, a gente tava indo numa loja de roupas, e costume de cidade pequena no interior, não sei, na cidade talvez de alguém que esteja ouvindo ou assistindo o programa, possa se identificar que algumas dessas cidades, as lojas fecham no horário do almoço, né? 11h30, meio-dia, e depois só voltam depois da 1h da tarde. E fecham um pouco mais tarde, né? Não é 6 horas, igual o horário comercial aqui em São Paulo, por exemplo, né? Lá eu lembro que fechava às 7 ou 7h30 da noite, não tenho certeza. Era uma loja pequena de roupas. E aí eu fui com a minha mãe nessa loja, ela queria comprar uma peça de roupa, e eu não lembro se era uma calça ou uma blusa. E eu tava lá de mão dada com ela, né, tal, porque eu era uma criança meio levada, curiosa, ficava andando por aí, se deixasse, eu podia sumir dali, né. E eu tava muito apertado, eu só queria ir no banheiro nesse dia. Então, enquanto minha mãe tava falando com a única pessoa que tava trabalhando naquela loja, eu não sei se era pelo horário, ela era gerente, atendente, caixa ao mesmo tempo, porque não tinha mais ninguém ali. Provavelmente seríamos os últimos clientes do dia. E aí, eu pedi para ir no banheiro, né? E eu só lembro que a atendente, né, a pessoa que estava atendendo minha mãe, falou, ó, fez uma cara meio assim, eu não entendi muito, mas ela falou, ó, você pode ir, só que a gente tá com um pequeno problema, tá sem luz ali atrás. Ela disse até que queimou o foco, eles chamam lâmpada de foco lá. Ela falou que queimou o foco e a gente não conseguiu trocar. Então, se você quiser, vai com cuidado e tal, vai indo pelo corredorzinho, e aí você só toma cuidado. E minha mãe falou, filho, não consegue esperar para chegar em casa? Falei, não, mãe, tô apertado, tô com a bexiga apertada, preciso ir. Beleza. Aí eu fui, consegui achar o banheiro. Como eu não tinha luz, tava um breu lá aos fundos, né? Era um corredorzinho que saía meio para fora da loja e tinha mais uma espécie de galpão. E era ali o banheiro. Aí eu deixei a porta entreaberta pela escuridão, né? Pelo menos pra enxergar a privada ali, né? Aí, beleza. Fui lá. Aí na hora que eu fui lavar a mão, eu
vi alguns manequins ali no fundo da loja. Ai, meu Deus. Pois é. Eu disse, por mais clichê que pareça, eu preciso jogar na mesa essa, porque aconteceu comigo. Então, e foi o único fato sobrenatural que eu vi, né? Questão de sentir, eu já senti, ou já tive impressão de ter visto, não tenho certeza, mas esse nada tira da minha cabeça o que eu vi. Esses manequins, eles estavam tudo sem roupa ali, provavelmente os manequins que colocam roupa para deixar exposto ali na vitrine da loja durante o dia. E aí tinha mais de 10 manequins ali, era uma loja pequena, então tava tudo amontoado. E eu tive a impressão de ter visto 2 manequins, aliás, a impressão não, eu confirmei isso depois, mas eram 2 manequins numa posição muito estranha, digamos assim. Ai, meu Deus, eu tô ficando com medo. Era uma posição estranha, né? Eu era uma criança de 7 anos, mas era um manequim meio estranho, que em tava cima diferente. do outro, assim, sabe? E tudo sem roupa ali. E eu olhando ali, curioso para saber o que era tal, vi que era manequim, mas, sabe, como eu disse, era uma criança curiosa, fui olhar e esse rosto de plástico virou para mim e ai, sorriu. Meu Deus, credo, credo, Ira. Meu Deus, Ira. Meu Deus. Eu saí correndo, eu comecei a chorar, a chorar, correr. Eu tô morrendo de medo agora, eu quero correr. Eu fui correndo, quando eu cheguei na loja, tava minha mãe atendente lá, quase no mesmo lugar, lá vendo a roupa, a peça de roupa, eu correndo, queria sair daquela loja, minha mãe, filho, o que aconteceu? Me pegando pelo braço, assim, eu falei, mãe, não sei o que tal, lá no fundo, não conseguia falar, desesperado, eu saí chorando, coração acelerado, falei o que eu vi, e ela e a moça da loja começaram a debochar, a rir da minha cara. Falei, não, filho, nada disso, você deve ter imaginado alguma coisa, ou tava alguém lá. Aí eu falei, não era alguém, porque era um manequim, não sei o que, eu vi, o manequim tá vivo, mãe, o manequim tá vivo. Aí a minha mãe até perguntou pra moça da loja, que eu lembro disso, ela falou, tem mais alguém, algum funcionário aqui na loja? Sim, ela com certeza imaginou que seriam pessoas. Aí ela falou, não, só eu estou aqui, eu estou sozinho aqui, só isso que eu lembro. E ele falou, provavelmente ele viu o manequim, deve ter caído, deve ter deslocado, deve ter saído do lugar na hora que ele passou, ou deve ter batido. Enfim, queriam me convencer de que aquilo não aconteceu. Eu não sei se eu posso dizer que a palavra certa é sensitível, mas a criança, eu quando criança, eu sentia mais, assim. Mas o que poderia ser? Isso é pavoroso. Porque quando a gente fala sensitivo, vamos trazer para as nossas vidas, brasilidades, nossas vidas, sociedade. O que a gente pensa? Um espírito, anjos. A gente pensa, sabe, nessa cultura em que a gente se liga como fé, né? Não precisa ser necessariamente anjos, mas assim, qualquer deidade, qualquer coisa que você ligue com fé. Sim. Mas, sério, você não viu isso? Não era um espírito, ai, nossa, minha avó veio aqui me visitar. Não, meu amigo, não. Você viu 2 manequins que eram bonecos inanimados se pegando que virou e riu. Sério, mano. Que virou e riu. Eu nunca vou esquecer desse rosto de plástico olhando pra mim. E claro, assim como uma criança tem mais vulnerabilidade, talvez, para sentir isso, ela também é mais fácil de ser manipulada. Então tentaram me convencer, colocar na minha cabeça que aquilo não era o que eu achava que eram pessoas fazendo coisinhas ali. E, filho, deve ter gente ali fazendo sacanagem, não era manequim, podia estar perto dos manequins, só que aquele rosto de plástico virando com um sorriso, eu não vou esquecer, não era humano, só que mesmo assim todo mundo zombava quando eu contava essa história, né? Não, aqui nesse programa não, aqui a gente não zomba, aqui a gente acredita e morre de medo. Pois é assim que eu acredito, estou morrendo de medo, credo. Ira, e por muito tempo me convenceram, tanto é que eu até cheguei a perder o medo desse episódio, que de alguma forma eu esqueci, assim, mas no inconsciente ele ficou, tanto é que sempre que eu assistia algum programa, alguma série, algum filme que envolvia manequins, eu tinha aquela pulguinha atrás da orelha ali. Sempre eu tenho mais medo de fantasma, demônio, alguma outra entidade sobrenatural, nunca tanto de manequim, né? Não, mas assim, tem alguma coisinha que quando eu vejo, tá ali, martela na minha cabeça até hoje. Então, eles tentaram tirar isso da minha cabeça, tentaram me enganar, mas eu digo, eu nunca vou esquecer aquele rosto de plástico virando e rindo, sorrindo pra mim. Credo. Eu que não vi, já tô com medo. Eu que não vi, já vou me lembrar dessa história. Vai ser mais... Porque eu tenho aqui algumas histórias no programa que passam por aqui que marcam, né?
E essa eu não vou Sim. esquecer mais, não. Nossa, eu já tenho pavor de estátuas e manequins, sabe, em filme de terror que se mexem. Sim. Sabe, você tá ali parado, de repente, ela vira assim pra você. Sim, hoje... Ou tá assim, né? Abre o olho. Hoje acaba virando aquele jump scare meio gratuito. Mas Tanto é que ainda assim, Mas ainda é assim... horrível. Ainda assim é horrível. Quando eu te falei, é clichê, é manequim, é uma cidade pacata. Só que eu falo, hoje com meus 30 e poucos anos de vida, foi o único evento sobrenatural que eu vi. Para nunca mais, Que né? eu Porque vi. olha, porque se continuar Exatamente. vendo isso, Sim, senti, você vai assim, morrer de ter medo. impressão de ter visto. O lado cético às vezes fala um pouco mais alto, fala, não, acho que é coisa da minha cabeça, tô cansado, acho que é estresse, alguma coisa do tipo. Mas isso eu tenho certeza que Não não. foi, não. Não Isso foi cansaço, aconteceu. não foi Isso estresse. aconteceu comigo. Parabéns. Muito Eu obrigada. não sei se eu agradeço, mas beleza. Bem, como prometido, vamos para mais uma história de ouvinte. Adorei essa história. Eu espero que vamos. o ouvinte que esteja ouvindo agora, você que está assistindo, meu, sério, me manda. Sério, comenta essa história do Tony, por favor. Comenta aqui no YouTube, comenta aqui no... Me manda mensagem, me manda. Você já viu um manequim se mexer? Sério, que é apavorante, apavorante. Vamos para a segunda história, então. Eu vou passar para você ler. Aí você lê e depois a gente comenta. Vamos enquanto lá. eu me recupero do medo da sua história. Relembrando, contando agora, já tô até meio arrepiado só de lembrar. Então imagina agora lendo outra história sobrenatural. Vamos lá. Bom, o título dessa história é Um Dia Estranho no Salão de Beleza. Olá, eu me chamo Mônica e meu marido Nicolas. Ele sempre teve contato com diversas religiões, é tarólogo e pratica a magia do caos. Nos consideramos bem sensitivos e já tivemos várias experiências juntos. Recentemente, tínhamos alguns assuntos para resolver bem cedo, saímos e, quando finalizamos, era por volta das 10 horas da manhã. Como ainda era cedo, decidimos passar no salão de beleza da minha sogra para dar um oi, mas antes, passamos na padaria e compramos algumas coisas para lancharmos juntos. Chegamos, eu e meu marido, foi logo tentando abrir o portão como de costume, mas estava fechado. Toquei o interfone e uma voz de menina disse, bem nítido, Oi, bom dia. Minha sogra estava treinando uma menina nova e imaginamos que fosse ela. Quando toquei o interfone, meu marido se inclinou para tentar olhar para dentro, isso porque a janela mais próxima estava aberta, mas a porta estava fechada. Logo, escutamos o barulho do interfone liberando o portão e entramos. Imaginamos que a menina nova tinha olhado e reconhecido meu marido. Por isso, abriu o portão. Entramos no pátio e tentamos abrir a porta para o salão, mas essa estava trancada, o que não era normal, já que já tínhamos passado pelo portão. Chamamos o nome da menina e pela minha sogra, mas ninguém apareceu. Pensei que a menina estava no banheiro ou em atendimento e minha sogra no mercado. Deixamos assim e esperamos. Após uns 10 minutos, minha sogra apareceu e ficou espantada. Como tínhamos entrado se ela trancou o portão na chave e estava sozinha. Ela entrou, contamos o que tinha acontecido e começamos a procurar dentro do salão pela moça, mas não tinha ninguém. Achamos tudo muito estranho, mas sentamos juntos para lanchar. Ela tinha ido na padaria também. No meio da conversa, ela nos falou que já tinha visto uma mulher de branco no salão. A proprietária do local era idosa e tinha uma afetividade muito grande pela casa, mas que nunca tinha acontecido algo mais grave. Então, ela sempre agradecia a casa pelo dia e os lucros que o salão proporcionava. No meio da conversa, fomos comendo. Minha sogra estava comendo uma pizza das coisas que ela comprou. Conversa vai, conversa vem. Ela tirou da boca um pedaço de grampo, desses de grampeador tipo industrial, que estava dentro da massa do lanche dela. Depois, ficamos pensando e conversando. Ela sempre cheia de clientes, com os horários muito corridos,
se ela não tivesse tirado aquele tempo para conversar e lanchar conosco, poderia ter engolido aquele grampo e ter acontecido algo pior. E Gente, aí? E esse grampo? O que gente. seria o que poderia de pior ter Meu. acontecido? E essa menina, Então, eu tô falando, não tô preparado para isso. Pô, muito obrigada, ouvinte, quem viu essa história pra gente. Mas, ó, ficou um furo ali. Pra mim, não é nem o grampo. O mistério ali. Quem foi que abriu a porta? Quem foi que abriu? E que depois sumiu da história. Eis a Ou nem questão. estava ali. Eis a questão. Essa é a parte que mais me arrepiou. E eu tava já na expectativa. Quem será? Um manequim. Ficou no ar. Ô, louco, não, por favor. O manequim abriu a porta, meu. Que voz de criança e tá tudo trancado. Ó, eu já dou uma arrepiada quando envolve criança e velho. Quando é criança e idoso é o que mais me arrepia. Você já fica com medo, Já né? fico Já com medo. vem com mais Talvez história. hoje em dia mais medo do que de manequim. Nossa. Não, hoje eu estou com medo de Mas, manequim, hein? Hoje... Olha só, quem abriu essa porta, criança, essa voz de criança, como será? Ela ecoava? Como foi? Então, e assim, ajudou, né, abrindo a porta, mas é um negócio, Ajudou? é um tipo de história que tem uma, entre aspas, gente, comprovação aqui, né? Porque não tinha como eles terem passado pelo portão sem que alguém não tivesse... Não tivesse a ver, exatamente. Alguém foi lá e abriu. Alguém abriu. Quem? Alguém apertou esse botão, alguém virou a chave e abriu o portão. E eles escutaram uma voz e todo mundo escutou normal. Oi, a pessoa andando e foi lá abrir o portão. E depois, misteriosamente, essa pessoa não existe mais. Eu até achei que ia ter um plot twist aqui no final, mas... Eu também tava esperando, eu até gostei do que ficou no ar, né? Porque é uma coisa mais interpretativa. Sim. E aí a imaginação vai longe. Sim, exatamente. O do grampo eu não quero falar muito, porque exatamente, a imaginação vai longe, eu não quero dizer que alguém fez coisa pra você. É, a parte do grampo mas foi eu a cereja ficaria do bolo. esperta, sabe? Eu não quero incentivar, induzir a isso, mas, né, eu já estaria ali, já que estamos com um tarólogo aqui na família, por que não, não é mesmo? Olha só. O que é isso daqui? E aproveitando, né, quem foi que botou aquele grampo e também quem foi que abriu a porta? Já é querer Eis a questão. Mas não quero induzir ninguém, não quero incentivar ninguém, mas, né? Olha só. Agora, esse aconteceu comigo aí também, Nossa, esquisitíssimo. esse foi arrepiante, esquisito. Esquisitíssimo. Bem esquisito. Né? Alguém abriu ou fechou a porta, alguma coisa assim, muito esquisito. Aqui a gente pode viajar longe nessa história, hein? Viajar longe. Olha só. Eu ia levar muito susto. Eu ia achar que primeiro era alguém, pessoa, não morto. A gente sempre quer acreditar que seja alguém. Não sei, depende do ponto Então, de exatamente. vista, aliás. Não, eu já ia ficar com medo. Alguém invadiu a casa e abriu o portão. Sim. Aí você passa pelo susto. Não, ninguém invadiu minha casa. Então, quem abriu o portão? Pois é. Não é? Ai, Tony, que demais a sua participação, a sua presença. Muito obrigada. Mandar um beijo especial para Nandinha, não é mesmo? Nandinha, muito obrigado. Produtora maravilhosa, amigaça. Obrigado aí por lembrar, radialista, Nandinha faz tudo. Está aqui trazendo convidados maravilhosos para esse programa. Obrigada. Eu que agradeço demais, Ira. Satisfação enorme de estar aqui participando com você hoje. Como eu falei no início do programa, eu sou um ouvinte assíduo, gosto demais. Antes de conhecer a Nana, inclusive, eu já ouvia, né? Já ouvia o Mundo Freak. E depois de um tempo, passei a ouvir o Aconteceu Comigo. E hoje eu estou aqui, então, Hoje como eu disse, estou muito feliz pela presença de estar aqui contigo, Ira. Hoje nós sabemos que você viu um casal de manequins transando e olhando esquisito pra você, né? Que situação, né? Olha só, hein? Você que está ouvindo, não precisava disso? Precisava sim. Porque quando você estiver passando na loja e ver manequim, aqueles manequins sem rosto esquisito, você vai lembrar dessa história. Eu vou. Eu não tenho como esquecer, né? Não tem como, né? Tony, deixa perfis do Expresso do Além, seu perfil, projetos, coisas que para o ouvinte conhecer também o seu trabalho aqui. Com certeza. No Instagram, no @Expresso do Além, lá diariamente eu posto dicas de filmes, séries, games, livros de terror. Também tem um podcast
um podcast independente, né? Eu faço, como meu tempo é corrido, eu também sou professor, então Tadinho, eu tenho um né? tempo um pouco corrido e eu tô no momento, né? Como eu faço tudo sozinho, eu tô fazendo episódios mensais agora, né? Era quinzenal, por enquanto é mensal, só que nessa proposta que eu tô, né, de entrevistar também alguém de longe, fica um pouquinho difícil eu ter uma frequência maior. Mas futuramente também quero apostar em contos e ter pelo menos fazer episódios semanais. Mas tá lá, tudo com muito carinho, muito amor pelo que eu faço, de fã de terror para fãs de terror. Ai, que demais, demais, demais. Obrigada, viu? Eu que agradeço demais. Ai, Anandinha, beijo pra você. Obrigada, ouvinte, você que ficou até aqui, você que acompanha o nosso programa. Siga as pessoas que estamos trazendo aqui também, tá? Deixe o seu comentário, me conte se você já viu um manequim se mexendo, fazendo alguma coisa estranha. Sério, gente. Preciso saber disso pra passar medo. Opa! Preciso saber disso pra eu passar mais medo, tá? Obrigada. Até o próximo programa.